Oi, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Respirar fundo e vamos que vamos. Pessoal, vai ter uns barulhos, porque infelizmente isso acontece com aulas, né? Mas eu vou tentar o máximo para a gente concentrar aqui, tá? Me desculpe, mas tem certas coisas que são inevitáveis. Vamos lá. Eu vou fazer uma breve, relembrar com vocês um resumo das nossas aulas que nós tivemos, porque nós não podemos perder o foco, né? E essa aula, depois nós vamos falar sobre as recomendações para o controle de infecção, ok? Então, vamos fazer uns resumos das aulas anteriores. A unidade de centro cirúrgico, que a gente minimiza por CC, é uma área especializada e complexa, composta por um conjunto de áreas ou instalações diversificadas e peculiares destinadas à realização de intervenções anestésico-cirúrgicas, atendendo aos pacientes de forma como planejada e coordenada principalmente pela equipe de enfermagem especializada. As áreas do bloco cirúrgico, nós temos 3, que é a não restrita, a semi-restrita e a restrita. Nós temos as divisões do centro cirúrgico, que é o vestuário, a secretaria, o posto de enfermagem, tem o lavabo, a sala de cirurgia ou de operação, a sala de anestesia ou bloqueio, sala de recuperação pós-anestésica, sala de equipamentos, o DML, que é o depósito de material de limpeza, sala de serviços. Cirurgia ou operação, o que é? É o tratamento de doença ou lesão, deformidade externa ou interna, com o objetivo de quê? Reparar, corrigir ou aliviar um problema físico, né? É realizada onde? Na sala de cirurgia do hospital, ou de uma clínica, de um ambulatório, ou de um consultório, que pode ser pequena cirurgia também, né? Quando o procedimento for considerado simples. Tipos de cirurgia de urgência. Nós temos a de emergência, a de urgência, a de eletivas. Nos tempos atuais, essas eletivas estão ficando mais para remarcar, né? Principalmente por causa do nosso coronavírus. Quanto menos contato o paciente tiver em um hospital ou a resistência deles for baixa, pior é o contato deles com o hospital ou algo assim. Qual que é a finalidade de uma cirurgia? O diagnóstico ou exploratório, quando, por exemplo, você não acha o que a pessoa tem, ela sente dor e exame nenhum. Então, ela faz uma vídeo e vai explorar para pegar o diagnóstico e ver qual o diagnóstico que ela tem, o que ela tem. Tem a reparadora, que é a cirurgia plástica. Nós temos a curativa, que vamos fazer um debridamento de uma ferida. A reconstrutora ou cosméticas, que são aquelas principalmente que são, né, vamos pensar, reconstrutora, você vai reconstruir, por exemplo, um câncer de mama, né? A pessoa teve um câncer de mama e teve que tirar a glândula mamária. Então, ela vai reconstruir a mama dela. Então, ela é reconstrutora, né? E a paliativa, vai debridar uma ferida, não vai fechar, mas é uma paliativa para ele sentir menos dor, alguma coisa assim. Paliativo quer dizer alguma coisa que vai favorecer o paciente. Qual que é a finalidade de uma cirurgia? Diagnóstica ou exploratória, curativa, reparadora, consultora, cosmética, paliativa, nós já falamos. Classificação da cirurgia por potencial de contaminação. Ela pode ser limpa, potencialmente contaminada e infectada. Nas outras aulas, nós
falamos sobre os tipos, tá? E especificamos sobre elas. A equipe, então, do centro cirúrgico é composta por diversos profissionais. Anestesista, nós falamos sobre eles, nós falamos sobre cirurgião, instrumentador cirúrgico, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, podendo ou não integrar a equipe de auxiliar administrativos. Por exemplo, gente, o instrumentador hoje, ele tem curso, tá, de instrumental, ele é especializado em instrumental. Na nossa turma de alunos, de colegas de vocês, tem gente que já até tem esse curso, o instrumentador cirúrgico. Nós temos também saindo fora disso, nós temos outros cursos também, que é técnico de enfermagem do trabalho, nós temos outros cursos, né? Mas o técnico de enfermagem do trabalho não compõe o centro cirúrgico, só estou falando das especializações que existem, tá? Falamos sobre as atribuições do técnico de enfermagem, que é receber o paciente, manter a ordem, a limpeza. Isso vocês precisam saber, sempre cair em prova e concurso, tá? Remover sujidades dos equipamentos expostos. Circulante, que vocês têm que saber a diferença. Vocês sabendo o que o circulante, qual é a função do circulante, as outras vão ser do técnico. Então, vocês guardando a do circulante, porque eles vão te perguntar qual a diferença. Ele é responsável por preparar a sala cirúrgica, pelo auxílio da equipe cirúrgica, pelo preparo da mesa cirúrgica, por anotações, encaminhamentos, solicitações. Ele deve também recepcionar e assistir o paciente antes e durante o procedimento, até que ele seja encaminhado na sala de recuperação pós-anestésico. Na montagem da sala cirúrgica, deve verificar a lista de cirurgia, verificar as paredes e pisos da sala, se está sujo, né, os equipamentos expostos, observar o lavabo, se está limpo, checar o carrinho de anestesia, o carrinho de parada, se está todas as medicações compostos. Desculpa. Tampos, luvas e a caixa de instrumentais em lugar limpo e acessível. A desmontagem da sala cirúrgica, então, é realizada ao final do procedimento cirúrgico pelo circulante, visando deixá-la livre, de forma que possa ser preparada para a próxima cirurgia, através da remoção do material e de equipamentos específicos da sala, assegurando o ambiente limpo e minimizando o risco de contaminação. Então, agora nós vamos dar introdução. Agora é matéria nova. Ok? Vamos lá, então. O controle de infecção, gente. A gente sabe que a infecção de um sítio cirúrgico é multifatorial. O que é sítio? Local, tá? Sendo que a equipe cirúrgica é uma importante fonte de patógenos para a sua etiologia. Frente a isso tudo, né, o uso de paramentação, nós que levamos essa contaminação para o paciente, nós precisamos o quê? Prevenir. E como? Então, é uma forma coerente de prevenção de transmissão de contaminação e de infecção, tanto para o profissional quanto para o paciente. Por isso que o uso adequado está relacionado também à garantia da manutenção da asepsia. O uso adequado de roupas, o uso adequado dos materiais de EPIs, né? A máscara, o óculos. Quem já tem óculos de grau não tem necessidade de usar outro óculos de proteção individual. Nós temos os capotes, nós temos os gorros, nós temos toda aquela paramentação. E não é só para o paciente, mas é tanto quanto o paciente, quanto nós que somos profissionais. A infecção do sítio cirúrgico representa um grande ônus socioeconômico. As instituições, em decorrência dos custos hospitalares e ao paciente pelo prolongamento do período de afastamento de suas atividades profissionais e familiares. Estudos revelam que problemas de natureza de infecção infecciosa podem estar relacionados a quê? A fatores intrínsecos às condições do paciente, ou seja, é reconhecido que a maioria das infecções hospitalares, inclusive de ferida cirúrgica, é de origem endógena,
Então, vem do próprio paciente, tá? Também é de fundamental importância lembrar que muitos pacientes podem adquirir infecções através de práticas iatrogênicas decorrentes de mitos e rituais, que podem favorecer o aumento de índice de infecção pós-operatórios. Por exemplo, ainda existe na zona rural cuidar do umbigo, cordão umbilical da criança com fumo, com azeite, óleo. Então, ainda tem esses rituais, tem esses mitos. Então, e o fumo, né, ele tem uma grande chance de desenvolver no local dele bactéria, fungo. Então, é uma fonte de infecção pós-operatório, né? Que é o da mulher, então, é o da criança. A segunda causa de transmissão é a equipe cirúrgica, caracterizada pela infecção veiculada principalmente pelas vias aéreas superiores e pelas mãos. Tá? As vias aéreas superiores, nós temos grande quantidade de bactéria, que é a Staphylococcus, principalmente. A Staphylococcus, quando ela passa da narina e vai para a orofaringe, para as segundas, né, vias respiratórias, ela pode ser causada até pneumonia, né? Se a imunidade da pessoa estiver baixa, é causada até pneumonia. Outros mecanismos de contaminação são os artigos médicos hospitalares e até mesmo o ar ambiente. As crenças e práticas em relação ao controle de infecção do paciente cirúrgico são caracterizadas em 4 temas, relacionadas ao paciente, que é o preparo de pele, a tricotomia, roupa privativa, retirada de adornos, que é anel, brinco, piercing. E a equipe cirúrgica, unhas têm que ser cortadas, adornos também, anéis têm que ser retirados. E roupa também que seja do centro cirúrgico e paramentações cirúrgicas. Ao ambiente, limpeza da sala, o piso, padrões de circulação e, ao mesmo tempo, os procedimentos, que é a escovação cirúrgica, colocação de campos esterilizados. Tem que olhar a validade, eu já falei isso para vocês, que todo o equipamento, todo o material... Desculpa, pessoal. Todo o material é necessário, desculpa porque a gente se perde um pouco, né? Vamos voltar. Tanto quanto os adornos, então, quanto as roupas nossas, nós temos que ser estéreis, temos que manter a limpeza, tá? O controle da contaminação ambiental no centro cirúrgico tem sido considerado uma medida racional para a prevenção. Esse controle assume conotação mais ampla e não se limita somente à limpeza dos pisos, paredes, equipamentos, englobando também o controle de acesso e do trânsito de pessoas dentro da sala de operação, durante a cirurgia, a movimentação das portas, o sistema de ventilação e a paramentação adequada da equipe cirúrgica. Fatores de risco para o controle de infecções, a infecção hospitalar constitui um dos grandes problemas enfrentados pelos profissionais de saúde e pacientes. Estima-se que no Brasil que ocorra após 11% das operações as infecções. Tá? Para isso existe a CCIH, né? Para esse controle e tudo mais, mas ainda tem um grande número de infecção, infelizmente. Recomendação, então, para a prevenção, né? São 3 principais estratégias para reduzir e prevenir as infecções. Tá? Diminuir o montante e o tipo de contaminação, melhorar as condições da ferida e melhorar as defesas do hospedeiro. A antibiótico
profilaxia deve ser realizada antes do início da cirurgia. Presta atenção. Antibiótico, profilaxia. Entrar com o antibiótico como profilaxia é essencial, principalmente na indução da anestesia, para que no momento da incisão da pele, com exposição de tecidos ao micro-organismo, existe uma concentração tecidual adequada de antibiótico. Por isso que quando a pessoa vai arrancar os dentes, né, entra com o antibiótico como profilaxia e depois continua. Como o Staphylococcus aureus é um agente mais frequente na infecção, né, a profilaxia deve ser realizada com antibióticos que têm atividades contra esse agente. Onde que está, principalmente, esses Staphylococcus aureus, que eu falei para vocês, principalmente nas vias aéreas superiores. Geralmente, cefalosporinas de primeira e segunda geração. Cefalosporinas é um tipo de antibiótico, tá? Caso a cirurgia seja prolongada e ocorra uma grande perda volêmica, ou se o paciente for obeso, mórbido, é recomendada uma segunda dose intraoperatória, tá? O uso de antibióticos profiláticos iniciado após o início da intervenção é ineficaz, independente da duração do uso. Tá bom? Os guias atuais para a prevenção da infecção hospitalar, eles são baseados em quê? Em evidência científica, aos acontecimentos que vão existindo, eles vão pegando para estudos. Eles não inventam, né? As recomendações, elas se baseiam na força dessas evidências. O CDC classifica suas recomendações de acordo com as seguintes categorias. Nós temos a categoria 1A, elas são medidas fortemente recomendadas para implantar. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu entrar aqui que depois eu volto nesse livro aqui, eu achei, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui a categoria 1A, elas são medidas fortemente recomendadas, pessoal, não vai ser preciso de eu mandar essa apostila, né, eu vou mandar, para vocês estarem estudando, eu vou mandar este PowerPoint para vocês, tá? Esses slides. Então, são medidas fortemente recomendadas para implementação e fortemente suportada por estudos experimentais bem desenhados. Vamos dar um exemplo? Olha aqui. Nível de recomendação, diagnosticar e tratar infecções em sítios distantes antes do procedimento. Então, são medidas fortemente recomendadas. Então, é 1A. Tá? Vamos lá para outra, então, para vocês entenderem. Categoria 1B, são medidas fortemente recomendadas para implementação e suportadas por alguns estudos experimentais, clínicos e epidemiológicos, e com forte razão teórica. Vamos pegar um exemplo? 1B. Aqui a gente tem que, ó, controlar a glicemia em todos os pacientes diabéticos, evitando particularmente hiperglicemia intraoperatória. Tá? Então, ela é 1B. Seria 1A. São medidas fortemente recomendadas? Não, é 1B. Então, elas são fortemente recomendadas. Tá? Isso é para quê? Para prevenção de infecção hospitalar. Ok? Categoria 1C. São medidas determinadas por regulamentações, normas ou padrões governamentais. Vamos pegar um exemplo? Vamos ver se tem, não tem aqui. Você não tem exemplo, tá? A 2C são medidas sugeridas para implementações e suportadas por estudos clínicos ou epidemiológicos indicados como a razão teórica. Tópicos não resolvidos ou sem recomendações são medidas para as quais as evidências científicas são insuficientes ou não há consenso relativo sobre a eficácia. Aqui nós temos, olha para você ver, tópicos não resolvidos, aqui nós temos o exemplo.
Por exemplo, aqui, não alterar ou suspender o uso de esteroides antes de procedimentos eletivos. Eletivos que são aquelas cirurgias que podem ser agendadas, né? Não há recomendações para melhorar o estado nutricional do paciente cirúrgico. Tópico não resolvido, tá? Então, quer dizer que não tem estudo sobre isso. Quando é assim, tópico dessa maneira, não tem estudo sobre isso. Então, aqui nós falamos que, ó, esse daqui, nós falamos sobre ele, né? Já mostrei para vocês, o 2C, tópicos não resolvidos. Aqui nós vamos entrar agora para paramentação cirúrgica. O uso da paramentação cirúrgica tem como finalidade a formação de uma barreira contra a penetração de micro-organismos no sítio do paciente, oriundos dele mesmo, dos profissionais, dos materiais, dos equipamentos e do ar ambiente. Os componentes da paramentação cirúrgica são, nós temos os aventais, por exemplo, gente, tem muitos artigos, que eu estou lendo muitos artigos falando sobre essa paramentação, principalmente da transmissão do coronavírus, tá? Por exemplo, que tinha gente usando máscara e aquela viseira. Aí a gente estava discutindo, né, estava online, a discussão. Essa paramentação da viseira é tanto para o paciente e para nós, profissional? Principalmente para nós, profissionais, tá? A gente protege o paciente, mas nós temos que, primeiramente, nos proteger, ok? Então, a utilização do avental objetiva reduzir a dispersão das bactérias no ar e evitar o contato da pele da equipe com sangue, fluidos corporais que possam contaminar a roupa privativa. Então, gente, o CDC, ele recomenda troca de avental quando estiver visivelmente sujo com sangue ou outro fluido corporal potencialmente infectante. Ou, se você for trocar de paciente, né, de um para outro, você tem que trocar. Gorros. O CDC recomenda a sua utilização com o intuito de evitar a contaminação do sítio cirúrgico. Por quê? Por cabelo, microbiota presente nele. O gorro ele deve ser bem adaptado, permitido cobrir totalmente o cabelo na cabeça e principalmente aqui, né? As luvas são utilizadas pelos membros da equipe cirúrgica com a função de proteger o paciente das mãos dos profissionais, bem como a equipe de fluidos potencialmente contaminados, com a finalidade de quê? De reduzir, prevenir o risco de exposição de sangue, o uso duplo de enluvamento do cirurgião e do primeiro assistente para qualquer paciente que durar mais que 1 hora, pois estudos demonstram que o procedimento de longa duração influencia na taxa de furos das luvas e aumenta a exposição do sangue do paciente para o profissional. Tá? A gente também usa muito duplo, né, enluvamento, quando, por exemplo, o paciente teve suas funções fisiológicas, fezes, a gente vai e troca, você fez, depois você vai continuar trocando de roupa. Então, para você não usar aquela luva contaminada, você, depois que limpou, tá tudo limpo, trocou a fralda, você tira, joga no lixo e continua com a outra luva nas mãos. As máscaras, né? O uso justifica-se por 2 aspectos: proteger o paciente, principalmente quando a incisão cirúrgica está aberta, por micro-organismos oriundos do nariz e da boca dos profissionais liberados no ambiente, quando eles falam, tossem e respiram, e salvaguardar a mucosa dos profissionais de respingos de secreções proveniente dos pacientes durante o procedimento cirúrgico. Esta via de transmissão é considerada infrequentemente, porque nem todas as partículas expelidas contêm bactérias, sendo sua utilização mais eficiente, mas o problema é que hoje em dia o vírus que contém na nossa saliva causa morte, né?
Então, a Occupational Safety Administration, né, OSHA, exige a utilização de máscaras que protejam totalmente, então, o nariz e a boca, combinados com protetores oculares, e a ORN recomenda que todas as pessoas utilizam máscaras cirúrgicas ao entrarem na sala de operação. E quando materiais e equipamentos estiverem principalmente abertos. Tais máscaras devem ser descartadas após cada uso, manipulando-se somente as tiras, trocado quando estiverem molhadas, principalmente, gente. Hoje em dia, se você, por exemplo, tá calor e a gente está com uma máscara de pano, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocá-la quando ela estiver úmida. Não devemos ficar penduradas no pescoço e nem dobradas dentro do bolso para ser utilizado posteriormente. Óculos. Devido às doenças transmissíveis por substâncias orgânicas do paciente, por exemplo, a AIDS, a hepatite B, adiciona-se o uso de óculos ou máscara protetoras de olhos como componente de paramentação cirúrgica. O centro cirúrgico não é um setor onde se lida apenas com materiais e equipamentos. Em um centro cirúrgico, a figura mais importante é a pessoa que está passando por uma situação de estresse ali, né? Porque, eu não sei se todo mundo já passou por alguma cirurgia, mas o psicológico fica muito abalado. Nessa situação, os pacientes são expostos ao medo, à insegurança, além de estarem fragilizados pela sua própria condição de saúde. E é muito importante que a equipe de enfermagem no centro cirúrgico cuide dos pacientes, aplicando os conhecimentos adquiridos para garantir o conforto, a segurança e conquistar a confiança deles. Na atenção do paciente pré-cirúrgico, a equipe de enfermagem ela é responsável pelo seu preparo, estabelecendo e desenvolvendo diversas ações de cuidados de enfermagem, de acordo com as especificidades da cirurgia. Esses cuidados, por sua vez, são executados de acordo com o quê? Com os conhecimentos especializados para atender às necessidades advindas do tratamento. E inclui o quê? Orientação, preparo físico e emocional, avaliação e encaminhamento ao centro cirúrgico, com finalidade de diminuir o risco cirúrgico, promoção da recuperação e prevenções das complicações pós-operatórias. O paciente ele deve ser orientado a alguns cuidados para evitar que venha uma complicação após a cirurgia, durante e após a cirurgia, né? Entre os cuidados a serem tomados estão o quê? Preparo da pele. Esse procedimento tem como finalidade eliminar ao máximo a flora bacteriana da pele. A área em torno da futura ferida deve ser limpa de modo completo e sujeita a tricotomia. Então, uma das nossas questões vai ser quais cuidados a serem tomados, então, para uma cirurgia durante e após. Preparo da pele. Preparo intestinal é feito antes da maioria das operações, né? Higiene geral, o paciente evacua durante o ato cirúrgico. Higiene geral, além de preparo local da pele, um banho completo na véspera da operação ajuda a evitar infecções, porque nem todo mundo gosta de um banho, né? Então, o técnico de enfermagem, ele fornece o material necessário, como sabão antisséptico, tesourinha de unha e outros materiais que façam necessários. Por exemplo, principalmente mulher, né, que gosta muito de esmalte, se ela for fazer uma cirurgia e for de esmalte vermelho, a gente tem que tirar o esmalte vermelho, porque se houver alguma complicação e houver cianose na ponta dos dedos, você não vai perceber, então você tem que tirar.
E em caso de paciente acamado, cabe ao técnico fazer essa higiene, lavando o cabelo, limpando, cortando as unhas, fazendo a asepsia geral do paciente. Agora, manuseio de pessoal contaminado ou infectado. Vamos lá. Educar e encorajar o pessoal da equipe cirúrgica que apresenta sinais e sintomas de doenças infecciosas. Por exemplo, nós estamos numa pandemia. Nós temos a ala de Covid. Nós temos profissionais que trabalham lá. Esses sinais e sintomas, eles devem ser falados dos profissionais se eles estiverem desenvolvidos. Para quê? Para se resguardarem e não se multiplicarem ali, tá? Já tem, não, né? Tem um monte, mas ele deve se resguardar, tá? Desenvolver políticas de atendimento ao paciente quando o pessoal do atendimento apresenta doenças infecciosas. Essas políticas devem abranger e estabelecer responsabilidade em usar serviços de saúde e comunicar doenças, restrições de trabalho, afastamento do trabalho quando o profissional for acometido por doença, que acarreta restrições de trabalho, afastar do trabalho e colher culturas para ver, né, qual que é aquela bactéria, qual que é aquela contaminação. Não excluir do trabalho o pessoal da equipe cirúrgica que esteja colonizado por Staphylococcus aureus, nariz, mãos e outras partes do corpo. O Streptococcus do grupo A, a não sei que essas pessoas estejam relacionadas à disseminação desse organismo na área de cuidados médicos. Quais são as precauções, então, padrão que a gente precisa ter? Elas devem ser mantidas em um centro cirúrgico, que são medidas de controle de infecções que visam a diminuição do risco de transmissão de micro-organismos nos hospitais, De um paciente, como? Ter cuidado de um paciente para outro ou de um paciente para o profissional de saúde. São medidas de proteção que devem ser adotadas por todos os profissionais de saúde, quando prestam cuidados ao paciente ou manuseiam artigos contaminados, independente da doença. Que vamos lá. Hoje em dia, em hospital, quem fica com a responsabilidade de aspiração de um paciente com tráqueo é fisioterapeuta, né? Então, só que quando a gente tem pacientes em domicílio, quem fica com cuidados em domicílio é o técnico de enfermagem. Então, ele é treinado por um fisioterapeuta para aprender como aspirar e tudo mais. Essa secreção, ela é contaminada. Se o paciente está com uma infecção, uma traqueite, alguma coisa assim, ele tem contaminação, aquele material está contaminado. Então, ele deve ser, assim, transportado para tirar do aparelho com muito cuidado. Quais são as precauções padrões? Consiste em lavagem das mãos, antes e após ter contato com o paciente, uso de luvas, lavar as mãos após a retirada de luvas e uso de materiais. Principalmente, né, gente, os materiais, eles devem ser muito bem lavados, né, por causa de contaminação. O uso de avental em caso de contato de fluidos, que eu estava falando, principalmente de um paciente para outro. Manuseio correto de material, éforo cortante, ter muito cuidado. Manuseio correto de artigos e roupas, descontaminações das superfícies ambientais, descontaminações de artigos e equipamentos, foi o que eu citei com vocês, proteção facial, desinfecções de agentes químicos, povidine e tricotomia, raspagem dos pelos. O que é isso? É o preparo do corpo para o paciente. Banho completo, incluindo a cabeça, a troca de roupa, limpeza e corte de unhas, retirada de barba dos homens. Porque, gente, cabelo é um meio não vem a palavra, de guardar, né, bactérias, de transporte, né, eles se escondem ali. Dieta leve, lavagem intestinal, jejum após o jantar, são indicados para atendimento de todos os pacientes hospitalizados. Independente do seu diagnóstico, do seu estado infeccioso,
da manipulação de artigos e equipamentos contaminados ou suspeito de contaminação. Então, independente, né? Ali está contaminado, né? Exceto o suor, que a gente não precisa preocupar muito. Os cuidados básicos a serem tomados são a lavagem das mãos, o uso de barreira como luva, avental, a máscara, protetor dos olhos, protetor de face, proteção dos artigos, equipamentos. Como que a gente protege? Por exemplo, a gente tem um aspirador, né, para a gente aspirar. Então, no cabo dele, o que a gente faz? A gente coloca para proteger e não contaminar aquele material ali. Então, são esses processamentos de artigo, de material, de equipamentos, tá bom? São indicados nesses tipos de precaução quando há infecção ou colonização por micro-organismo multiresistente, varicela, infecções de pele, tecidos moles. Os cuidados básicos a serem tomados, quais são? Uso de luvas, avental, isso é básico, tá? Isso a gente precisa saber quais são os cuidados básicos a serem tomados. Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro, estetoscópio, eles devem ser exclusivos do paciente que está contaminado, tá? Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre 2 leitos deve ser de 1 metro. Eles aumentaram isso, né? Precauções para gotículas são indicadas em caso de suspeita ou confirmação de doenças transmitidas por quê? Por gotículas, como meningites, bacterianas, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola, coronavírus, Covid-19. Alguns cuidados básicos, eles devem ser tomados, tais como o transporte do paciente deve ser evitado, mas quando for necessário, ele deve usar máscara cirúrgica durante toda a permanência no quarto. Quando não houver disponibilidade, antigamente era menos as doenças, né, que a gente precisava manter o paciente isolado. Tuberculose a gente precisava manter. Quando estava com uma bactéria muito resistente, a gente mantinha ele mais isolado. A gente mantinha ele num quarto, né? Mas hoje em dia, o que está mais avançado é o coronavírus. São indicadas em casos de suspeita ou confirmações de doenças transmitidas por aerosóis, como tuberculose pulmonar, ou laríngea, bacilífera, sarampo, varicela, herpes zoster disseminado. Esses herpes zoster, gente, por causa da nossa pandemia, né, a imunidade está caindo dos idosos, principalmente, eles estão desenvolvendo muito herpes zoster. Os cuidados básicos a ser tomados, quais são? Quais são as precauções para aerosol? Então, são higienização das mãos, o uso de óculos, máscara. Quando não houver disponibilidade do quarto privativo, o paciente deve ser internado com outros pacientes com infecção pelo mesmo micro-organismo. Aqui, ó, observação. Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose. O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário, o paciente deve usar máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto, tá? A limpeza recomendada em centro cirúrgico. A sala de cirurgia, por sua vez, requer procedimentos de limpezas específicas para cada situação vivenciada ao longo de um dia de atividade. Terminal é a limpeza que abrange pisos, paredes, equipamentos, mobília, janela, vidro. E esse tipo de limpeza é realizada em situação como após a alta do paciente, ou transferência, ou se ele evoluiu a óbito, né, aí ele é realizado. A preparatória, ela é recomendada que seja realizada pouco tempo antes do início da montagem da sala, da primeira cirurgia do dia. Se estiver em uso mais de 12 horas, realiza-se a remoção de partículas de poeira do equipamento e superfícies. Operatória é realizada pela enfermagem com o uso de EPI, tá? Adequado durante o procedimento cirúrgico,
quando ocorre a contaminação do chão com matéria orgânica, na presença de resíduo ou queda de material. E nós temos a concorrente. É realizada após o término de uma cirurgia e antes do início de outra, para remoção da sujidade e matéria orgânica em mobiliários, equipamentos e superfície. Em quais ocasiões o técnico de enfermagem deve se paramentar durante a cirurgia? O que você entende por tricotomia? Descreva a técnica completa da paramentação cirúrgica. O momento mais indicado para a realização da tricotomia é por quê? Este é o nosso exercício. Falei demais, não foi, pessoal? Mas é muito gostoso. Quando a gente começa a vivenciar, né, a entrar, falar sobre infecção, como que a gente pode evitar, isso é muito gostoso, né? Então, esse é o nosso exercício, ok? Em quais ocasiões o técnico de enfermagem deve se paramentar durante a cirurgia? O que você entende por tricotomia? Descreva a técnica completa da paramentação cirúrgica. E o momento mais indicado para a realização da tricotomia é por quê? Pessoal, então nós vamos ficar por aqui. Esse exercício é para ser entregue, tá? Hoje, até semana que vem, deixa eu olhar a data para vocês. Até na quarta-feira que vem, vou olhar a data aqui. Quarta-feira, dia 20, tá? Deixar como sempre, na secretaria, manuscrito para a gente dar baixa, gente. É porque esses manuscritos deixados na secretaria, a gente pode guardar para a gente finalizar as notas. Por favor, deixar na secretaria, porque depois não tem jeito como reclamar, tá? De pontuação para a gente fechar as notas, ok? Se tiver alguma pergunta ou alguma crítica construtiva a fazer, pode fazer, estou aberta, tá? Deus abençoe vocês, que a gente volte com ânimo, mas que eu tenho certeza que esse ano vai ser bem melhor, ok? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, bons estudos, invistam em vocês, que nós estamos numa fase que nós estamos precisando demais de técnico, ok? Estudem bastante. Um grande abraço.